Eles pensavam que ninguém estava observando. Em um quintal silencioso de Vila Esperança, no interior de Minas Gerais, 3 garotos fizeram o impensável. Espancaram brutalmente um leal pastor alemão enquanto uma garotinha gritava por socorro que nunca chegou. Nenhum vizinho interferiu. Nenhum adulto se manifestou. Apenas silêncio e corações partidos. Mas o que eles não esperavam era que o homem 2 casas adiante, assombrado por seu próprio passado sombrio, ouviria o grito que todos ignoraram. O que se seguiu não foi apenas uma luta pela vida do cachorro, mas por algo muito mais profundo. A voz quebrada de uma criança, a consciência de uma cidade e um laço entre uma menina e seu cão que mudaria tudo para sempre. Sofia Mendes tinha apenas 9 anos e já sabia o que significava perder mais do que a maioria das pessoas com o dobro de sua idade. Sua mãe havia falecido de câncer no ano anterior, deixando para trás apenas um armário cheio de lenços desgastados, um jardim que nunca conseguiu terminar, um diário com páginas ainda em branco esperando por sonhos futuros e um único presente inesquecível: Thor. Um pastor alemão de 2 anos com olhos âmbar profundos e uma lealdade que não vacilava, nem mesmo nas tempestades mais ferozes. Thor não era apenas um animal de estimação. Ele era a única coisa que Sofia tinha que não a abandonou. Seu pai, ainda se afogando em luto e estresse do trabalho na fábrica de móveis local, passava mais tempo trabalhando do que em casa. A casa era silenciosa, silenciosa demais. Mas naquele silêncio sufocante, Thor havia se tornado tudo. Seu protetor incansável, seu companheiro de brincadeiras, seu guardião na hora de dormir. O quintal dos fundos era o mundo deles, seu refúgio secreto. Todas as tardes, Sofia corria descalça pela grama irregular, enquanto Thor perseguia borboletas e latia para esquilos como se fosse a missão mais importante de sua vida. Aquele sábado de março começou como todos os outros. A luz do sol se derramava sobre a cerca de madeira. Sofia estava no chão, sob o grande pé de jabuticaba, desenhando corações de giz colorido no concreto rachado. Thor sentava-se por perto, orelhas atentas, cauda balançando de um lado para o outro. Mas aquela paz se despedaçou em segundos. 3 garotos mais velhos do bairro pularam a cerca sem aviso, sem razão aparente. Apenas problemas estampados em seus rostos arrogantes. Thor latiu imediatamente e saltou na frente de Sofia sem hesitar, rosnando com tudo o que tinha em seu peito. Mas eles não recuaram. Um deles, alto e com um sorriso cruel nos lábios, era filho do vereador da cidade. Um detalhe que todos conheciam, mas fingiam não importar. Ele pegou um ancinho de metal da horta abandonada. Thor rosnou mais uma vez, seus pelos eriçados. Então veio o primeiro golpe. O som metálico ecoou pelo quintal como um sino de morte. Sofia gritou, implorou, chorou até sua voz ficar rouca, mas era como se o mundo tivesse ficado surdo. Nenhuma porta se abriu. Nenhum vizinho apareceu nas janelas com cortinas que se mexiam levemente, como se olhos curiosos assistissem escondidos. O único som era o metal contra a carne repetidamente, até que Thor desabou. Seu corpo tremia violentamente. Depois, imóvel, Sofia se jogou sobre ele, agarrando seu pelo ensanguentado, tremendo incontrolavelmente. Seus pequenos dedos tentavam limpar o sangue como se fosse apenas sujeira comum. Suas unhas arranharam a cerca de madeira tentando escalar, tentando conseguir alguém, qualquer pessoa para ajudar. Mas nenhuma ajuda veio, nenhuma alma. Eventualmente, os garotos saíram rindo. O ancinho caiu no chão com um som oco. A cerca rangeu de volta ao lugar e o quintal retornou ao seu silêncio. Mas este não era o mesmo silêncio de antes. Este era o tipo de silêncio que fica em seus ossos. O tipo que você carrega. O tipo que você nunca esquece. E enquanto Sofia se deitava no chão frio, sussurrando, "Por favor, não vá", no pelo de Thor, algo dentro dela se quebrou. O que se quebrou não foi sua inocência, porque essa foi roubada no momento em que ninguém veio ajudar. O que se quebrou foi sua crença de que o mundo protegeria os bondosos.
Mas o que ela não sabia, ainda não, era que 2 casas adiante, alguém havia ouvido aquele grito final. Alguém que também havia sido quebrado uma vez. E ele estava prestes a entrar em sua vida de uma maneira que mudaria tudo. Ricardo Almeida não era o tipo de homem que ficava quieto quando algo parecia errado. Não mais. Aos 55 anos, ele havia vivido o tipo de momentos que ou te destroem ou te despertam. E para ele, havia sido ambos. Um bombeiro aposentado, Ricardo havia passado anos correndo para dentro de prédios em chamas, tirando estranhos de pesadelos. Mas nenhum treinamento jamais o preparou para o peso do fracasso. E o fracasso tinha um nome. O nome dela era Júlia, 8 anos, cabelos loiros macios, um quarto cheio de bichos de pelúcia e uma porta de quarto que não abriu rápido o suficiente naquela noite fatídica de incêndio. Aquela o assombrava todas as noites. Então, agora, ele consertava caminhonetes velhas, reparava motores enferrujados, afogava sua culpa debaixo do capô de uma Chevrolet D20 de 1984 que nunca parava de dar problemas. Naquela tarde, ele estava com os cotovelos cobertos de óleo de motor, cantarolando junto com uma música sertaneja antiga no rádio, quando um som cortou o ar como vidro quebrando. Não era um grito típico. Não o tipo de grito agudo que crianças dão quando estão brincando de luta. Não, este era diferente. Áspero, rachado, desesperado. Um grito de morte. Ele congelou. Durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente. Ricardo largou sua chave inglesa, limpou as mãos na camisa manchada e correu pelo caminho de pedras. Ele não fez perguntas. Não bateu na porta. Escalou a cerca e encontrou o caos. Lá estava ela, Sofia, descalça, rosto coberto de terra e lágrimas. Seu pequeno corpo dobrado sobre a figura inerte do pastor alemão. Sangue manchava suas mãos, seus joelhos, sua blusa branca de escola, mas ela não parecia notar. Tudo o que conseguia fazer era sussurrar repetidamente: "Não vá, por favor, não vá." Ricardo parou de repente, seu coração se retorcendo. Por um segundo ele viu Júlia. Mesmo tamanho, mesmo olhar desamparado. Ele piscou forte, afastando a memória dolorosa. Não desta vez, nunca mais. Lentamente ele se aproximou. "Ei", disse, sua voz baixa e cuidadosa. Sofia se encolheu, curvando-se mais em torno do cachorro. "Está tudo bem", Ricardo acrescentou, ajoelhando-se. "Eu não estou aqui para machucá-la. Estou aqui para ajudá-lo." Nenhuma resposta. Apenas o som da respiração superficial e irregular de Thor. Ricardo tirou sua jaqueta jeans desgastada e gentilmente a colocou sobre o corpo machucado do cão. Verificou seu pulso com dedos experientes de ex-bombeiro. Era fraco, quase imperceptível, mas estava lá. Uma fagulha de esperança. Então, sem dizer outra palavra, Ricardo deslizou seus braços calejados sobre Thor. Cuidadoso, devagar, como se estivesse levantando uma criança, e o ergueu em seus braços. O peso do animal ferido pressionava contra seu peito. Thor não fez um som. Sofia também não. Ricardo olhou para ela, parada congelada, com os punhos cerrados e lágrimas caindo em silêncio absoluto. "Você vem comigo?" Ele perguntou sem esperar por uma resposta. Começou a caminhar em direção à cerca, o peso de Thor firme contra seu peito. Quando ele se virou, ela estava logo atrás dele, escalando o portão descalça. Seus pequenos passos determinados, mas trêmulos. Eles não disseram uma palavra no carro. Ela sentou-se no banco do passageiro, abraçando seus joelhos, olhos fixos no lado de Thor, observando atentamente cada leve movimento. Ricardo dirigiu como se a estrada não importasse, ignorando sinais e limites de velocidade. Nenhum pai saiu para perguntar o que havia acontecido. Nenhum vizinho se debruçou sobre a varanda. Ninguém sequer olhou para cima. Isso disse tudo a Ricardo. Aquilo não era apenas sobre um cachorro. Era sobre uma garotinha abandonada por todos que deveriam tê-la protegido. Então, quando chegaram ao hospital veterinário de emergência e a recepcionista hesitou. "O senhor é o dono?" Ricardo não piscou. "Não", ele disse firmemente, "mas ele é família para aquela menina. Então sim, eu sou agora. E com isso,
Ele atravessou as portas de vidro carregando um cão moribundo, seguido por uma garota silenciosa, deixando para trás um bairro que deveria estar envergonhado de seu silêncio. No momento em que Ricardo atravessou as portas do hospital veterinário, o ar mudou. Enfermeiras congelaram. Um técnico veterinário derrubou uma prancheta. Dor pendia imóvel em seus braços, como um peso sagrado demais para ser mencionado. O sangue havia encharcado completamente a jaqueta de Ricardo, mas ele nem olhou para baixo. Ele fixou os olhos no funcionário mais próximo e disse uma palavra: socorro! E eles se moveram rapidamente. Thor foi levado às pressas para os fundos, um rastro de sangue vermelho pingando no piso branco de azulejos. Uma veterinária jovem, focada já de luvas, correu atrás dele, sem formulários, sem perguntas. Apenas urgência. Ricardo se virou para ver Sofia ainda parada perto da porta. Ela não havia se movido, não havia piscado. Seus punhos estavam cerrados, tão apertados que seus nós dos dedos pareciam fantasmagóricos. Sua blusa estava rasgada, sapatos perdidos em algum lugar, joelhos arranhados até sangrar. Mas ela não estava mais chorando. Isso era quase pior. O silêncio de uma criança que já não espera mais nada do mundo. Ricardo se ajoelhou ao lado dela. Ele está em boas mãos, disse gentilmente. Eles vão fazer tudo o que puderem. Ela não falou, não assentiu. Apenas olhou através das portas como se, ao piscar, Thor desaparecesse para sempre. Pediram que esperassem no saguão. A sala era limpa e quente, com pôsteres de Golden Retrievers sorridentes e panfletos sobre cuidados dentários para gatos. Parecia falso, suave demais para o que acabara de acontecer. Ricardo comprou um suco de caixinha da máquina de vendas e ofereceu a ela. Sofia não pegou, então ele colocou sobre a mesinha e sentou-se ao seu lado em silêncio, não tentando preencher o espaço vazio, apenas estando ali. O tempo passou lentamente, como areia escorrendo em uma ampulheta quebrada. Uma enfermeira saiu para dar uma atualização vaga. Thor tinha múltiplas fraturas nas costelas, hematomas internos, sinais de trauma craniano severo. Eles haviam estabilizado, mas ele não estava fora de perigo. Precisaria de cirurgia. As próximas 24 horas seriam críticas. Sofia não fez nenhuma pergunta. Apenas se encolheu no banco, braços ao redor dos joelhos. Ricardo não conseguia tirar os olhos dela. Continuava pensando em como facilmente poderia ter ficado em sua garagem, quão perto esteve de ignorar aquele grito. E para quê? Outro parafuso em uma caminhonete velha, então finalmente ela falou. Mal mais alto que um sussurro. Porque ninguém ajudou. Aquilo atingiu como um soco no estômago. Ricardo olhou para suas mãos, ainda manchadas com o sangue de Thor, e respirou fundo. Eu não sei. Ele admitiu com honestidade dolorosa. Às vezes as pessoas congelam, ou desviam o olhar, ou pensam que outra pessoa vai intervir. Ela não respondeu, mas ele viu. Seus ombros afundaram um pouco, como se ouvir alguém dizer em voz alta tornasse tudo mais real, mais injusto. Ele estendeu a mão, hesitou, depois colocou sua mão áspera e calejada sobre a dela. Mas eu estou aqui agora, ele disse firmemente. E de agora em diante alguém estará. Não era uma promessa que ele fazia levianamente. Ricardo havia feito promessas antes que não conseguiu cumprir. Mas esta ele queria dizer de verdade. Porque olhando para Sofia e vendo pelo que ela acabara de passar, ele percebeu algo profundo. Thor não era o único lutando para sobreviver. Havia outra vida em pedaços, uma que estava apenas começando. E talvez, apenas talvez, ele tivesse recebido uma segunda chance de fazer o que não conseguiu fazer todos aqueles anos atrás. Salvar ambos. Quando a segunda-feira chegou, Thor ainda estava na UTI, agarrado à vida por um fio, e Sofia foi silenciosamente colocada de volta em sua sala de aula da 4ª série, como se nada tivesse acontecido. Nenhuma recepção calorosa, nenhum conselheiro esperando. Apenas uma cadeira de plástico, um lápis meio usado e uma professora distraída demais para encontrar seus olhos. Sofia não falou. Não levantou a mão.
E quando o garoto ao lado dela se inclinou e sussurrou, ouvi dizer que seu cachorro apanhou porque é vira-lata e agressivo. Ela nem sequer estremeceu. O que ninguém disse a ela era que crianças falam. E na escola municipal Vila Esperança, a fofoca viajava mais rápido que os fatos. Alguns alunos diziam que Thor havia atacado alguém e foi sacrificado. Outros diziam que Sofia gritou tão alto que quebrou uma janela. Os 3 garotos que fizeram aquilo ainda desfilavam pelos corredores como se nada tivesse acontecido. Ainda sorrindo com arrogância, ainda perigosos. E seus pais, advogados, barulhentos, influentes na cidade. A escola havia tratado do incidente de forma privada, segundo um comunicado oficial. Tradução: eles não fizeram nada. Enquanto isso, Sofia começou a desaparecer dentro de si mesma. Não mais desenhos, não mais risadinhas, não mais brilho nos olhos. Ricardo notou imediatamente. Todas as manhãs, ele a levava para a escola em sua velha D20. E a cada manhã, ela ficava um pouco mais quieta. Ele perguntava se ela queria música. Ela balançava a cabeça negativamente. Oferecia acompanhá-la até a entrada. Ela balançava a cabeça de novo. Era como se alguém tivesse abaixado completamente o volume de seu espírito. Mas uma tarde, algo estranho aconteceu. Ricardo veio buscá-la e a viu sentada sozinha no balanço, sem se mover. Não era recreio. A escola havia terminado há 1 hora. Os professores já tinham ido embora. E Sofia? Ela apenas sentava olhando para a terra, a coleira de Thor apertada em sua mão pequena. Ricardo se aproximou, sentou-se no balanço enferrujado ao lado do dela e esperou. Minutos se passaram em silêncio pesado. Então ela disse, ele costumava perseguir minhas sombras. Ricardo olhou para ela. Thor, ela sussurrou. Toda vez que eu andava até a noite, ele pulava na minha sombra como se fosse um jogo. Ele sorriu gentilmente. Parece que ele sabia como fazer a escuridão parecer divertida. Naquela noite, de volta à casa de Ricardo, ele pegou algumas ferramentas velhas de sua garagem, entregou a Sofia um martelo e um par de luvas grandes demais para suas mãos e disse, vamos construir algo para o Thor. Ela piscou, confusa. Ele vai voltar para casa? Vamos acreditar que sim, Ricardo disse com convicção. E assim ela começou a martelar, peça por peça, tábua por tábua. Eles construíram um pequeno abrigo de madeira no quintal dos fundos. Nada sofisticado, apenas uma estrutura, um teto, um canto quente para Thor quando ele retornasse. Mas algo aconteceu durante aquela construção. Sofia falou mais, fez perguntas, sorriu. Apenas um lampejo, mas estava lá. Ricardo mostrou a ela como usar um nível. Ela mostrou a ele como desenhar corações na madeira quando ele não estava olhando. Não era apenas um abrigo, era um lugar para sua esperança viver. Algo físico, algo real. Porque quando o mundo se recusa a ver sua dor, às vezes você precisa construir um espaço para ela. E Ricardo sabia que se eles pudessem construir algo com pedaços quebrados, então talvez, apenas talvez, ela não permanecesse quebrada também. O que ele não sabia era que algo mais havia começado a se construir também. Uma tempestade. Silenciosa no início, mas estava vindo. E desta vez, a cidade não teria escolha se não ouvi-la. Ricardo não pretendia iniciar um incêndio nas redes sociais. Ele só queria que as pessoas se importassem. Uma noite, depois de colocar Sofia para dormir no quarto de hóspedes, ele sentou-se em sua varanda desgastada com seu celular, coração ainda pesado. O abrigo que construíram estava de pé, forte. Thor ainda lutava na UTI. E Sofia, bem, ela também estava lutando, apenas de maneiras mais silenciosas. Então Ricardo fez a única coisa que parecia certa. Ele contou ao mundo. Postou uma foto do abrigo com a legenda: isto é para um cachorro chamado Thor. Ele salvou a vida de uma garotinha e 3 garotos quase o espancaram até a morte enquanto ela gritava por ajuda. Ninguém veio, ninguém impediu. Mas ainda estamos esperando que ele volte para casa, porque algumas coisas merecem sobreviver. Ele fechou o aplicativo
e não pensou muito nisso. Mas na manhã seguinte, seu telefone não parava de vibrar. A postagem havia viralizado. 20.000 compartilhamentos ao amanhecer. Comentários de estranhos, doações chegando. Pessoas de todo o país, algumas que haviam perdido animais, outras que sobreviveram a bullying ou abuso, inundavam a publicação com apoio, indignação e solidariedade. E não parou. Grupos de direitos dos animais repostaram. Jornais locais ligaram. Uma grande organização de resgate se ofereceu para cobrir as contas do hospital de Thor. A pressão rachara algo na cidade. Professores que antes ficaram quietos começaram a falar. Outras crianças denunciaram os 3 garotos. Um pai admitiu que seu filho tinha medo demais para relatar. Mas agora a comunidade não podia mais ignorar. A ligação veio logo depois das 6 horas da manhã. A voz da enfermeira estava calma, até animada. Thor acordou. Quando Ricardo e Sofia chegaram ao hospital, o levaram até a sala de recuperação. E lá estava ele, Thor, com tubos ainda conectados, corpo envolto em ataduras. Mas aqueles olhos âmbar estavam abertos. E procuravam por ela. Sofia não correu, não chorou. Caminhou direto até ele, caiu de joelhos e colocou sua cabeça contra seu peito. Thor piscou lentamente. Sua cauda mal se moveu, apenas um tremor, mas foi o suficiente. Foi tudo. 3 semanas depois, a veterinária finalmente disse as palavras que Sofia estava prendendo a respiração para ouvir. Ele está pronto para ir para casa. Quando trouxeram Thor para fora, usando um colete personalizado para ajudar sua coluna fraca, ele parecia menor, mas mais orgulhoso. Quando viu Sofia esperando na porta, ele avançou com cada grama de força que lhe restava. A cidade de Vila Esperança havia mudado. Você podia sentir. Um evento comunitário foi organizado. O tema: Vozes que merecem ser ouvidas. Queriam que Sofia falasse. Na noite do evento, ela subiu ao palco segurando a guia de Thor. Olhou para os rostos, vizinhos, colegas, professores e então para Thor. E ela falou: eu achei que ninguém ajudaria. E ninguém ajudou no começo. Mas alguém me ouviu. Uma pessoa. Depois o mundo ouviu. Thor não me salvou apenas daqueles garotos. Ele me salvou de ser invisível. Ela pausou, ergueu o queixo. E agora não tenho mais medo de falar. Porque se eu não falar, quem falará? O silêncio envolveu todos. Então lentamente a multidão se levantou. Não uma única pessoa sentada. Não foi uma ovação. Foi um reconhecimento. Sofia e Thor saíram do palco caminhando para uma nova vida. Porque a justiça não veio de um tribunal. Veio de corações despertando, de uma menina encontrando sua voz, de uma cidade decidindo que o silêncio não era mais suficiente e de um cachorro que nunca parou de protegê-la, mesmo quando o mundo todo virou as costas. Assim como Sofia encontrou sua voz e se recusou a permanecer invisível, você também pode fazer parte dessa corrente de esperança e inspiração. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Cada inscrito é uma voz a mais que se recusa a ficar em silêncio diante das injustiças. Juntos, somos mais fortes. Deixe nos comentários qual foi a parte da história que mais te emocionou. Queremos ouvir você.